Hao. Sun Tzu, sobre a arte da guerra, começa o livro falando que a arte da guerra é algo vital para o Estado, que não deve ser negligenciada de forma alguma, é uma questão de vida ou morte, um caminho tanto para a ruína quanto para a segurança. Né? Então, por que essa ênfase? Por que é tão importante a questão da guerra? Às vezes a gente pensa justamente na palavra guerra, eu fui assim por muito tempo, como uma coisa completamente inútil e irracional do ser humano. Né? Como é que é, um país vai lá, invade outro lugar e eles começam a se matar, né? E parece algo muito irracional e sem sentido, é algo que você quer deixar de lado, né? Como se fosse um atraso da humanidade. Pelo menos eu via muito dessa forma. Só que a arte da guerra, ela permeia, na verdade, tudo que faz parte da vida. Porque a vida, ela se organizou de uma forma em que o conflito é algo natural, né, que faz parte da vida. A vida não é um conflito, mas o conflito faz parte da vida. Se você observar a natureza, ela se regula através dos conflitos. Né? Você tem, por exemplo, uma espécie de planta que começa a crescer e tomar um território e outra espécie de plantas. Chega um momento que elas começam a entrar em conflitos. Né? Para quem estuda biologia, às vezes elas começam a soltar certas substâncias no solo, né? Elas se comunicam, né? Fazem uma espécie de jogo químico ali, às vezes substâncias que vão pelo ar, pelo pólen, e uma às vezes está tentando ter mais território do que a outra, ou seja, já inicia um conflito aí. E aí você vê como é que se estabelece um equilíbrio ali. Surgem os animais herbívoros, né? E eles começam a comer as plantas, ou seja, começam a controlar aquela quantidade exagerada que vai começar a um entrar no território do outro o tempo todo, né? E a coisa começa a se equilibrar. Só que se o animal herbívoro começa a se reproduzir demais, aí começa a escassear as plantas. Né? E aí como é que a gente controla os herbívoros? Surgem os carnívoros, começa a ter conflito e os que comem aqueles que crescem demais. E aí se tem carnívoro demais, o herbívoro cai demais, eles começam a passar fome e morrem. Então a coisa vai subindo e descendo, vai ficando dentro de uma escala de equilíbrio. O ambiente todo ele se equilibra dessa forma. Parece que eu saí do assunto, mas não. Se você observar, tudo isso são zonas de combate, são zonas de conflito. Então a própria natureza ela se regula, ela se equilibra através de conflitos, através do combate de alguma forma. Né? Então na realidade em que a gente vive, na natureza, o conflito ele faz parte da vida em si, né? Da forma como a vida se organizou nessa realidade. E nós vivemos, se lembrando de que nós vivemos no mundo do livre-arbítrio, né? Ou seja, da liberdade de ação, a liberdade de intenção. Então, você tem sempre que esperar que vai ter uma diversidade enorme de outros seres, e parte desses seres podem ter intenções que vão contra as suas, que de alguma forma entram em conflito. Né? Seja para te causar, tipo, prejudicar o seu corpo, seja para comer o seu corpo, né? Se alimentar, no caso de um animal que seja carnívoro, ou até um herbívoro que esteja protegendo o seu território, vai te matar ali, querer te matar. Então, ou seja, que pode querer acabar com a sua vida ou te expulsar de um território, né, ou tentar te controlar de alguma forma. Ou seja, a gente tem que esperar que existe a possibilidade sempre de ter um conflito, tá? Ou seja, que a nossa vontade ela não vai ser respeitada sempre e aceita sempre. Né? A gente tem que entender que é aquela ideia de que o nosso direito vai até onde começa o do outro, né? Então começa a entrar as zonas de conflito ali. O que acontece muitas vezes é que como a gente se organiza em sociedade, dentro da sociedade cada um toma uma função, né? E às vezes a gente delega totalmente uma função, como por exemplo a função da polícia e da justiça, por exemplo, né? Que seria de cuidar dessa integridade de cada um. Só que, como sociedade, essa é a forma como se organizou e funciona assim. Mas como indivíduo, a gente tem que lembrar que nós somos como se fosse um mini país, um mini planeta, digamos assim, e precisamos nos gerenciar. Até porque
a polícia e a justiça não são onipresentes e oniscientes. Então vai ter muitas situações em que a gente tem que estar atento, a gente tem que se proteger, né? Aprender a se defender, aprender, principalmente conectando a arte da guerra, como acontecem os conflitos, né? Como que você pode fortalecer suas defesas, ou seja, dificultar as possibilidades de ataque, né? E aprender também como alcançar os seus objetivos sem que te derrubem, digamos assim, né? Ou seja, o reconhecimento de que nesse mundo a arte da guerra, a arte do conflito, a arte de lidar com um combate, seja em qualquer área da vida, é importante, tá? É algo que faz parte da vida. Por outro lado também, o conflito na psicologia, ele ajuda a gente a evoluir como ser humano. Por quê? Quando a gente tem um conjunto de verdades, de pensamento e tal, e a gente vai entrar, às vezes, em conflito com outras pessoas que têm outras opiniões, outras vontades, né? E esses conflitos vão fazer com que a gente repense, né, replaneje, chegue a acordos e vá mudando a nossa forma de pensar, ou seja, vai ajudando a gente a evoluir também como ser humano. Né? Quem tem filho, por exemplo, filho pequeno, você vai ver que no início ele é conflito direto, né? Ele quer porque quer enfiar o dedo na tomada, quer porque quer jogar um negócio de vidro no chão, e aí vai ter um conflito ali, né? A partir do momento em que você consegue lidar com aquilo e ele entender que não é toda a vontade que surge nele que vai ser legal que ele faça, né? Por outro lado, você também conseguir passar isso de uma forma que não seja violenta, que não seja impositiva, os dois ali conseguem entrar em harmonia e evoluir. Então tem essa questão também, tá? E qual é a mensagem mais interior aí? Na verdade, quando a gente aceita que existe conflito, não é como se, caraca, eu vivo num mundo terrível de guerras e de conflito. A ideia não é essa. Na verdade, é você começar a se sentir mais em paz, mais à vontade com o conflito. Não como se o conflito fosse uma coisa terrível e que, caraca, não deveria existir conflito, não, o mundo deveria ser de outra forma. Quando você começa a aceitar como as coisas são e começa a se posicionar da forma como o mundo funciona, você consegue agir muito mais em paz. Ou seja, pô, vai ter um conflito. Quando acontecer tal coisa, o que eu faço? Quase como se fosse um jogo, né? Você entender como se joga a vida e aprender a fluir com aquela energia ali. Quando o conflito vier, você não bate a cabeça com ele, você não resiste a ele. Você não tenta expulsar ele como uma coisa terrível logo. Não, vem, vamos lá. Aí você desvia por aqui, vê como é que é a entrada ali, vai e volta como um jogo, como um combate, como um sparring, digamos assim. Tá? Então essa é a ideia principal que eu queria passar nesse início, de como a gente traduz essa mensagem da arte da guerra para a nossa vida. E esse é o meu interesse principal. Eu vou pegar, né, alguns ensinamentos que eu absorvi da arte da guerra, que eu acho muito importante, e vou sempre puxar para o lado do desenvolvimento pessoal. Né? Tem muitas linhas que pegam a arte da guerra para focado mais para os negócios, que é uma parte da vida também, né? Que é um campo de batalha de alguma forma ali. Ou então diretamente para a defesa pessoal, que é uma forma que eu uso também, né? De você entender o conflito, o combate, o confronto, né? Como lidar com o oponente. E, e eu acredito que a gente pode pegar isso para todas as áreas da vida. Né? Então eu vou estar abordando principalmente esses dois aspectos. Né? O que você leva para qualquer aspecto da vida, né? De uma forma mais ampla, e para a autodefesa de alguma forma. Ok? Então fica aí, na próxima a gente vê outro princípio, né, já baseado no início dos capítulos. Esse foi só o comecinho, na verdade essa aula foi toda baseada num parágrafo praticamente que começa, tá? Então um forte abraço aí, se gostou dá um likezinho e comenta se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma observação. Sempre ajuda, né, dar esse feedback para que os próximos vídeos possam ser melhores, mais alinhados com aquilo que você procura. Ok? Então, abração.